Olá, meu irmão, minha irmã, hoje dia 28 de janeiro, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Já quero acolher a todos que estão aí me acompanhando pelo canal Vida em Cristo, sejam todos bem-vindos. Já entregamos aqui o nosso coração, tudo o que trazemos dentro dele, a realidade de cada um de nós. A sua realidade, a minha. O Senhor conhece e sabe o que nós mais precisamos, que anseia nosso coração nesse dia de hoje. Agradecemos, Senhor, por mais um dia e pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho vai nos falar da nova família de Jesus. São Marcos, ele continua nos falando de uma maneira bastante resumida e sintética. Lá no começo da evangelização. No começo da evangelização de Jesus. Meus amados irmãos, nós já conhecemos bem esse evangelho. Jesus aqui, ele não está menosprezando sua mãe, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele está nos dando o exemplo dela. Porque sua mãe foi aquela que mais fez a vontade de Deus. Ela fez perfeitamente a vontade de Deus. Na verdade, Jesus, ele dá a sua mãe como modelo, o mais perfeito na face da terra. Quem quiser ser minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, faça a vontade de Deus, como a minha mãe fez a vontade de Deus. A gente fica impressionante de ver esse evangelho e também em outras passagens das Escrituras, realmente a humildade de Nossa Senhora. Ela é a mãe de Deus. Não tem nada mais importante do que isso, ser mãe de Deus. Ela é humilde, ela é submissa. Ela chega ali naquela casa. Ela não fica assim anunciando, chamando a atenção de ninguém. Simplesmente ela pede que precisa falar com o filho. Simplesmente. Talvez seria um problema, alguma coisa que ela precisava de resolver com seu filho. O evangelista São Marcos diz que ela ficava pro lado de fora e mandaram chamar, porque ali havia uma grande multidão sentada ao redor de Jesus que certamente ficaria difícil para ela chegar até perto de Jesus. E daí Jesus coloca isso. Quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha que isso é uma coisa muito importante para nós, muito importante. A liturgia da igreja hoje traz a memória de um grande doutor da igreja, São Tomás de Aquino. Uma das maiores figuras da teologia católica. Tem um testemunho lindo, uma história linda de sua vida, da sua vocação. Procura conhecer a vida dele, que você vai amar. Mas hoje eu vou falar de outro grande doutor da igreja, São Francisco de Sales. Muitos outros santos, eles dizem assim. Não só São Francisco de Sales, assim como os outros santos também dizem que quem quiser ser santo, a receita seria esta: fazer a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório e outros doutores da igreja, fundador da Congregação dos Padres Redentoristas, Santo Afonso de Ligório dizia que para chegar à santidade é preciso fazer exatamente isso. Primeiro, fazer o que Deus quer. Segundo, querer o que Deus faz. Querer, isso quer dizer fazer o que Deus quer e cumprir a lei de Deus. Viver de acordo com os mandamentos. Viver de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Isso é fazer a vontade de Deus. E segundo, é querer o que Deus faz. Isto é aceitar as tribulações da vida, os nossos problemas, as nossas lutas. Aceitar, se Deus permite, é porque a gente precisa passar por isso. Para a nossa santificação. São Francisco de Sales, que é esse grande santo, ele dizia o seguinte, que a maior penitência que a gente faz e a maior mortificação não é aquela que a gente procura fazer.
Claro que isso é importante, a gente procura fazer um jejum, uma mortificação, claro que tudo isso é importante, é bom. Mas ele disse que a maior penitência que a gente faz para a nossa santificação é aceitar a penitência que Deus permite que nos atinge. O sofrimento, a doença que nos atinge, as contrariedades, o julgamento, as incompreensões, as injustiças, as calúnias. Aceitar isso na mansidão, sem rebelar, sem querer vingança, sem escândalo, sem represária. Ou seja, aceitar como Jesus aceitou. Jesus aceitou a flagelação, a coroa de espinho, as bofetadas que levou, a cruz que ele carregou até o Calvário, sem abrir a boca. Por isso que Jesus fala para nós que uma das grandes virtudes, Jesus, é claro, ele sendo Deus, ele tinha todas as virtudes, mas ele quis deixar destacado aqui para nós duas coisas, duas que nós precisamos aprender. Aprender, ele diz, aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Essas são as duas maiores virtudes. A humildade é aquele que não quer aparecer, aquele que se esconde, aquele que não quer ficar buscando aplauso, que não busca o primeiro lugar. Essa é a humildade. E a segunda é a mansidão, que a pessoa não deve revidar, não pagar o mal com o mal. Porque o cristão, ele não paga o mal com o mal. O cristão, ele paga com o bem. É uma coisa muito difícil, a gente sabe que é difícil. Porque o nosso eu, o nosso ego, ele é muito sensível. Porque qualquer coisa que faça contra a gente já quer revidar. Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Mas se nós agir dessa forma, está errado. Porque isso não é atitude de um cristão, não. Hoje toda a liturgia vai nos falar da vontade de Deus, da qual era a vontade de Deus, salvar a humanidade. E para salvar a humanidade, a justiça divina exigia a reparação dos pecados da humanidade. Porque Deus, ele age pela misericórdia, mas também pela justiça. Há muitas passagens na Escritura que vai falar que Deus age pelo direito e pela justiça. Ou seja, o pecado tem que ser reparado diante da justiça divina. Porque daí entra a misericórdia de Deus em Jesus. Como nenhum homem poderia resgatar e pagar pelo pecado da humanidade, porque todos os homens estavam debaixo do pecado de Adão e Eva. Então Cristo veio reparar o pecado da humanidade, se fazendo homem como nós, claro, exceto o pecado. Por isso que ele vai dizer, Jesus vai dizer, ó Deus, aqui Jesus fala como homem. Eu vim para fazer a vontade, para fazer a tua vontade. Jesus fala como homem sem deixar de ser Deus. Ele coloca assim, tu não quiseste e não te agradava as vítimas, oferendas, holocaustos e sacrifício pelo pecado. Aqui Jesus está falando daquele sacrifício que era oferecido em quantidade, que se fazia lá no Antigo Testamento. Mas isso não é mais suficiente, não era mais suficiente para reparar o pecado da humanidade. E Jesus vai dizer, eu vim para fazer a tua vontade. E com isso suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício em Jesus, que vale para sempre. Hoje a leitura da carta aos Hebreus vai dizer assim, é graça a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Cristo realizado uma vez por todas, por todos nós. Ele veio, se imolou para fazer a vontade de Deus. O Salmo vai nos dizer, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mesmo Jesus passando por todo o sofrimento, ele vai dizer, quero fazer a vossa vontade. Sacrifício, oblação não quiseram, mas abriste meus ouvidos.
Não pedisse oferta, nem vítima, e nem holocausto. Então, a gente vê nessa reflexão o que é mais importante na nossa vida. É fazer a vontade de Deus. É vencer nós mesmos, a nossa vontade própria. Veja como é impressionante que durante toda a vida de Jesus ele enfatizou isso. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai e não fazer a minha vontade. Naquele encontro dele com a samaritana, no Evangelho de São João, no capítulo 4, era hora do almoço e os discípulos perguntaram para ele se ele queria comer alguma coisa. E a resposta dele foi essa: um alimento que vocês não conhecem. Esse é o meu alimento. É fazer a vontade de meu Pai. Como Jesus dizendo, o meu sustento, o meu alimento, minha motivação é fazer a vontade de meu Pai. Isso deve ser para nós também. Qual é a vontade de Deus para mim? Como mãe de família, como esposa, como um pai de família, como filho, como esposo e esposa, como sacerdote, como bispo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim, como médico, como engenheiro, como professor, advogado, um pedreiro, um varredor de rua? Se eu estiver cumprindo a minha missão, porque daí envolve a profissão de cada um. Porque se eu estiver exercendo a minha profissão com competência e seriedade, sem enrolação, não importa. Se eu sou empregado de alguém, se eu sou empregado do governo, se eu sou um funcionário público, não importa. Se eu estiver cumprindo o meu dever de Estado, o meu dever de profissão, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso realmente nos santifica a nossa vontade. Santifica as nossas vontades, porque sempre deve estar a nossa vontade na vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar em segundo lugar e primeira vontade de Deus tem que ser em primeiro lugar. É claro que isso não é fácil, não. É muito difícil. Mas temos que pedir a graça de Deus. Santo Agostinho dizia que é impossível a natureza humana. Tudo que é impossível à natureza humana é possível com a graça de Deus. Que Nossa Senhora intercede por nós, junto ao Divino Espírito Santo. Que nosso grande São Francisco de Sales, esse homem que dominou seus ímpetos, com muita força contra a sua própria vontade. Disse que debaixo da mesa dele era tudo arranhado, que ele arranhava com as suas unhas para se conter e não perder a paciência, não perder a calma. Olha que interessante. E ele se tornou santo. Mas isso não foi fácil. Então, para nós hoje também, não é fácil. Mas com a graça de Deus, nós vamos chegar lá. Vamos sim. Te convido a abrir a palavra. O Evangelho hoje está em Marcos 3, de 31 a 35. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando. Rezemos junto, pedindo que Ele venha em nosso socorro. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, iluminar a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos.
quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixando que a palavra de Deus hoje toque o nosso coração e que nos olhamos para a mãe de Jesus, a mãe de Deus, Nossa Senhora, que também é nossa mãe. Que sejamos filhos obedientes, como ela foi ao Pai. Que fazer a vontade de Deus seja a nossa alegria. E também aceitar a vontade de Deus em tudo na nossa vida. Tudo que acontecer na nossa vida, nós aceitar que é vontade de Deus. Querer o que Deus quer, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.